Bom, aqui hoje nós vamos falar sobre a posição de um ponto em relação à circunferência, né? É uma teoria muito simples e em grande parte bem intuitiva, né? Tem duas maneiras de você verificar a posição de um ponto em relação à circunferência, né? Então vamos considerar então lambda uma circunferência de centro O e raio R. E também vamos considerar um ponto P, que pertence ao mesmo plano, né? Então, a primeira maneira de você verificar a posição do ponto em relação à circunferência é comparando a distância que ele está do centro da circunferência com o raio, né? Se a distância do ponto O até o ponto P for maior que o raio, isso parece bem intuitivo. Você tem lá uma circunferência, o centro dela, aí você tem um ponto. Esse ponto pode estar fora, pode estar em cima ou dentro da circunferência. Se a distância do centro até ele é maior do que o raio, é porque ele está fora da circunferência, ele é externo, né? Então, quando a distância do ponto O até o ponto P é maior que o raio, ele é externo. Quando a distância do ponto O até o ponto P é igual ao raio, onde é que estão os pontos que estão na distância, exatamente a distância do raio? Exatamente em cima da circunferência, são eles que compõem a circunferência. E quando a distância do ponto O até o ponto P é menor que o raio, é porque ele está dentro da circunferência. Essa é a primeira maneira. Mas nós temos um ou aqui, né? Esse ou, nós fazemos o seguinte: o que é lambda de xy? Ora, xy são as coordenadas do ponto P. Então nós pegamos os valores de x e y do ponto P e substituímos na equação da equação geral da circunferência, né? A circunferência tem a sua equação geral, nós substituímos por x e y, o x e o y pelos valores de x e y do ponto P. O que vai acontecer? Se você fizer essa substituição, realizar os cálculos, e o resultado for maior que zero, então o ponto é externo. É a mesma conclusão que nós chegamos quando a distância é maior que o raio. Se você pega os valores de x e y lá do ponto P, joga na equação da circunferência, encontra um resultado igual a zero, então esses pontos eles pertencem à circunferência. E se o resultado for menor que zero, então o ponto é interno da circunferência. Então a teoria é bem simples. Os exercícios podem dar uma complicadinha como sempre, né? Mas vou fazer uns exemplos aqui para a gente entender melhor. Bom, temos aqui dois exemplos, né? Primeiro exemplo, eu tenho aqui um ponto P, 2, 0 e uma equação reduzida. X mais 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 36. Aproveitamos aqui para lembrar como é que se extrai o centro e o raio, né? O centro, é só você pegar esses dois números aqui com o sinal trocado, né? Porque é menos x0 menos y0 que está aqui, né? Então aqui está mais 2 é menos 2, aqui está mais 3 menos 3 é mais 3. Então o centro é menos 2 e 3. O raio, aqui você tem r ao quadrado, então o r é raiz disso daqui, né? Raiz de 36 é 6, certo? Então nós temos esse centro e esse raio. A distância entre o ponto O e o ponto P é aquela velha formulazinha da raiz lá, raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado, ya menos yb ao quadrado, né? Aqui 2 mais 2, né? Porque 2 menos menos 2 e 0 menos menos 3, né? Na verdade aqui é menos, porque não era daqui, era daqui. Então 0 menos, mas não vai dar diferença, né? Aqui, menos 3 ao quadrado e mais 3 ao quadrado dá 9 do mesmo jeito. 16 mais 9, 25, raiz é 5. Então a distância é 5, o raio é 6. Nós temos aqui 5 é menor que 6, obviamente. Esse é o raio, esse é a distância. A distância é menor que o raio. Significa que P é o quê? Ele é interno, né? Então, relativamente simples essa questão. Essa daqui é um pouquinho mais bem elaborada, principalmente porque ela tem uma pegadinha, né? Ela dá o seguinte, ela dá um ponto e uma equação com uma variável, com um dos coeficientes variável aqui, né? O D não foi determinado, está ali menos K. E aí ele pergunta qual é a condição para esse K que faça com que esse ponto aqui seja interno. E aí você vai pensar, um ponto ser interno, basta que quando aplica as coordenadas dele na equação, o resultado seja menor que zero. E aí você começa bem aqui a resposta, né? Lambda de 3 menos 1, você coloca 3 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes 3, menos 2 vezes menos 1, menos k. Isso aqui tem que ser menor que zero, né? Porque você substituiu o x e o y por 3 e 1. Por 3 e 1 não, por 3 e menos 1.
aqui o x e o y também por 3 e menos 1. E você sabe que para ser interno, esse cálculo tem que dar um resultado menor que zero. E você faz a conta, chega aqui, ó, menos k, menos 6 menor que k. Ótimo, maravilha. Só que tem um detalhe. Isso aí tem que acontecer? Tem. Mas além disso, nós temos que ter uma circunferência. Se não tiver uma circunferência, como é que o ponto vai ser interno? E nem sempre essa equação aqui representa uma circunferência, tem uma condição de existência, né? Ela precisa ter um raio maior que zero. E esse raio é calculado por essa expressão aqui, ó. O raio é x0² mais y0² menos d. Né? Nós vimos essa formulazinha lá na aula sobre a equação da circunferência. Então, x0² mais y0² menos d, que é o raio, tem que ser maior que zero. E aí a gente faz 9 mais 1, 10, menos e menos dá mais, passa o 10 para o outro lado, ele fica negativo. K tem que ser maior que menos 10, é uma outra exigência. Né? Então nós temos duas exigências. A primeira, temos que ter uma circunferência, se não tiver a circunferência, nada feito. E para que isso aconteça, eu preciso que o K seja maior que menos 10. Segunda exigência, temos que o ponto precisa ser interno, portanto, lambda de xy tem que ser menor que zero também, para ser interno. Se fosse para ser externo, aí seria maior aqui, né? E aí, nós fazemos a conta aqui, 3² dá 9, menos 1² dá 1, 6 vezes 3, 18, e assim por diante. Chegamos à conclusão aqui que K é maior que menos 6. Menos 6 é menor que K. E está estranho isso, hein? Galera, eu dei uma pausa aqui porque eu percebi um erro do livro. O livro fez esse cálculo aqui, só que ele colocou um sinal de mais aqui, ó. Certo? E esse sinal é menos aqui na equação, é menos desde o princípio. Então não tem porquê aqui ser mais. E aí ele chegou à conclusão invertida aqui, ó. Que menos 6 é maior que K. E aí, de fato, estaria essa solução aqui. Só que, com esse K aqui negativo, do jeito que está na expressão do exercício, então você chega nessa desigualdade ao contrário. Daí não é bem essa solução aqui. A solução seria somente como a interseção dessas duas situações aqui, ó. K é maior que menos 10 e K é maior que menos 6. Todo mundo que é maior que menos 6 é maior que menos 10 também, né? Vai para lá. Então a solução seria K real, né? Só isso aqui já seria suficiente, menos 6 menor que K. Mas, fechar a chave aqui. Então, por que eu só usei essa? Porque coincidentemente esse conjunto ele é um subconjunto desse, certo? E aí todo mundo que está aqui também, não tem nenhum problema. Só que pode ser que eu resolva essa questão sem tomar esse cuidado com a condição de existência da circunferência, e pode ser que eu tenha aqui uma solução que não esteja na condição de existência, e aí eu tenho que fazer a interseção de fato, né? Então só tomando esse cuidado aí. Porque o livro ele colocou, vocês podem acompanhar lá na página, na página 37, esse aí é o exemplo 3, da página 37, exercício resolvido 3. Ele colocou um sinal de mais aqui, aí por isso que eu dei uma travada ali. Aí tive que parar a câmera para confirmar, né? Mas, de fato, tem um errinho na digitação do livro e aí chegou a uma conclusão diferente, ok? Mas o que importa aqui, pessoal, é o seguinte. Você tem uma circunferência, uma equação e um ponto. Você tem duas opções. A primeira opção, você verifica a distância entre o centro e o ponto. Se for maior, ele está fora. Se for menor, ele está dentro. Se for igual, ele está em cima da circunferência, né? A segunda opção, foi o que nós usamos aqui, além da condição de existência, você pega as coordenadas do ponto que você está verificando e substitui na equação da circunferência que você está trabalhando, na equação geral, certo?
Se o resultado for menor que zero, então ele é interno. Se for maior que zero, ele é externo. Se for igual a zero, então o ponto está em cima da circunferência. Essa é a moral da história.